Bom, a ideia desse vídeo é pensar na construção de uma pessoa e por quais fases essa construção acontece. E para isso a gente vai pensar então na construção de um prédio. Porque quando a gente vê um edifício alto, cheio de andares, essa parte visível, ela é toda sustentada pelo alicerce. E aí, quando a gente pensa, então, em levantar um edifício, a gente precisa saber quais são as condições do terreno. E só o fato de pensar no terreno é muito interessante, porque a gente nasce... A gente surge no mundo em um determinado terreno que a gente não escolhe, que são aquelas condições nas quais a gente nasce. A situação em que a gente nasce, sabe? Desde a época histórica, né? A gente nasce numa época histórica X que a gente não escolhe. Né? A gente pode nascer no meio de um conflito, né? Depende do país em que você nasceu. Então a pessoa não decide se ela vai nascer num país de primeiro mundo, próspero, com altos níveis de desenvolvimento, ou se ela vai nascer em uma comunidade muito pobre, né? Com pouquíssimos meios de subsistência. Então, quais são as condições desse terreno em que a gente nasceu, né? Da família em que a gente está. O que esse terreno no qual eu nasci me oferece para que eu possa iniciar esse alicerce e então construir esse edifício. Então, quando a gente vai fazer um alicerce de uma construção, a gente examina a condição do solo. E os engenheiros muitas vezes fazem uma investigação muito pormenorizada, muito ampla das condições do solo, né? É uma investigação mesmo. E talvez quando você começa a investigar a situação do solo em que você está, você perceba que não é o melhor terreno para se edificar nada. Então chega uma hora que você precisa decidir onde você vai cavar para firmar o alicerce dessa edificação da sua vida. E aí, o que acontece muitas vezes é que as condições ao nosso redor, elas nos influenciam na escolha de onde a gente vai cavar, né? O que nos influencia? As próprias condições sociais que dizem o que a gente deve construir na nossa vida, aonde a gente deve colocar os nossos esforços. A família, as demandas e as expectativas da família, a família vai apontar diversos lugares onde a gente deve cavar para construir esse edifício da nossa vida, né? Vai vir uma pessoa e vai apontar aqui, vai vir outra pessoa e vai apontar lá. As redes sociais hoje em dia, né? A mídia como um todo, ela aponta para onde a gente deve cavar. Aonde a gente deve colocar os nossos esforços, os nossos empenhos, aonde a gente deve apoiar a nossa vida, né? As redes sociais, a mídia como um todo, ela dita muito isso através de um modelo de vida que ela está sempre apresentando, as coisas que esses veículos dizem que você deve valorizar, né? O mercado, o próprio mercado, ele acaba empurrando a gente na escolha de onde a gente vai colocar esses esforços. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, na busca por cavar, ela pode começar a ficar perdida, né? Então, todas essas influências vão dizer muitas coisas, né? Para ela cavar aqui, para ela cavar lá, ela começa a cavar, mas aí depois vai ter uma outra influência de um outro lugar que diz que é para ela cavar lá mais adiante, mas aí vai vir uma outra tendência, uma outra exigência, uma outra expectativa, um outro modelo a seguir, e aí ela vai cavar mais para lá, e ela começa a cavar aqui, mas aqui já não serve, e ela vai esburacando esse terreno
por toda parte sem nunca conseguir realmente encontrar um solo firme em que ela possa sustentar esse edifício, em que ela possa fincar essas colunas, né? De repente, o que ela faz é um grande queijo suíço, entende? Um monte de esforço que é gasto numa busca que nunca chega na firmeza do alicerce que ela precisa para construir, de fato, o edifício da sua vida. Então, se a gente for pensar na escolha do terreno, essa primeira etapa é muito importante, porque muitas vezes a gente não vai ter o terreno ideal, né? Mas a gente vai ter que escolher uma hora aonde a gente vai levantar esse edifício. E talvez seja um pouco mais distante das expectativas que as pessoas têm de nós. Talvez não seja nesses lugares apontados por todas essas influências exteriores. Porque a escolha do solo é muito importante. E principalmente também porque não dá para ir colocando blocos de construção num solo que não tem nenhum alicerce. Então, é preciso ter algo para sustentar essas paredes, né? Apoiar blocos de construção num solo sem sustentação é completamente inútil e até irresponsável. Bom, então que alicerce é esse, né? Porque aqui eu estou falando de construção, mas eu estou fazendo uma analogia com a vida da gente. O alicerce da construção da nossa vida está justamente em conseguir completar a frase do eu sou. Então, quando eu consigo dizer quem eu sou, eu tenho um alicerce para edificação da minha identidade. E por que eu sou, né? Porque conseguir completar essa frase exige que eu consiga enxergar os meus valores. Então, eu sou deve estar anterior ao eu faço e anterior ao eu tenho. E como que eu defino quem eu sou, né? Eu preciso pensar em quais são os meus valores indispensáveis. Quais são esses valores dos quais eu não abro mão? E às vezes, para nos ajudar a completar essa frase do eu sou, a gente pode pensar no que eu não sou. Porque, por exemplo, se é muito importante para mim dizer que eu não sou uma pessoa falsa, isso automaticamente me diz que eu sou uma pessoa que valoriza a verdade, né? Então, muitas vezes, às vezes a gente está com dificuldade de falar o que eu sou, mas se eu consigo completar a frase do eu não sou, automaticamente ela me leva para encontrar algumas coisas que eu sou. Então é preciso pensar nisso, assim, o que é indispensável quando eu quero definir a mim mesmo? O que eu não abro mão? O que não é negociável para mim? Então podem ser muitas coisas. Eu sou uma pessoa que valoriza a família. Eu sou uma pessoa que se importa muito com a saúde. Eu estou dando exemplos aqui, né? Eu sou uma pessoa que preza pela honestidade. Eu valorizo a justiça. Eu acredito na importância de construir uma família. Eu sou leal aos meus relacionamentos com as pessoas. Enfim, cada pessoa aí vai encontrar o que é indispensável quando eu quero descrever quem eu sou. Quando a gente consegue responder isso, a gente começa a estabelecer esse alicerce, que é o que permite a firme construção da nossa identidade, né? Sem esses valores, é impossível ter uma identidade bem integrada. E o que é então a identidade? É o primeiro pavimento desse meu edifício, né?
quando eu consigo dizer quem eu sou e eu vejo valor em quem eu sou, aí então eu me vejo como fim em mim mesmo. Isso é algo muito importante. Enxergar-se como fim em si mesmo, entender que a minha vida tem valor. Antes de eu ter muitos praquês, porque a gente vive num mundo em que tudo tem que ter uma utilidade o tempo todo, né? Inclusive, os profissionais, eles são encarados como pessoas que já passaram da idade para o mercado de trabalho muito rápido. Os produtos que a gente compra muito rapidamente ficam obsoletos e a gente precisa trocar, né? E é isso que as propagandas nos influenciam o tempo todo, né? Trocar de produtos porque eles já estão ultrapassados, né? Existe até o conceito de obsolescência programada, né? Que é justamente não temos mais produtos duráveis porque é realmente para ficar consumindo constantemente. E então esse mundo que valoriza tanto a compra e que descarta tudo muito rápido e que valoriza tanto o consumo e que tudo tem que ter uma função cada vez mais moderna, o último modelo, que tem mais um botão e um programa. Esse mundo que valoriza tanto isso, ele também faz com que as pessoas se sintam muito ultrapassadas, muito obsoletas, que estão ficando para trás, né? E ele fica todo o tempo perguntando: para quê? Para que você lê esse livro aí? Para que você pratica esse hobby? Para que você gasta tempo com isso? Para que você escolhe isso? Para que você... Para que é a pergunta que fica sendo feita todo o tempo no nosso ouvido? Porque tudo fica valendo só pela finalidade, né? E então é como se o ser humano não tivesse valor em si mesmo, apenas pela sua existência. Então, se eu não tiver um pra quê convincente, se eu não tiver uma finalidade convincente, é como se eu não tivesse o direito de estar fazendo aquilo que eu faço, de estar vivendo do jeito que eu vivo. E aí eu acho que é importante a gente se perguntar se... Será que às vezes eu não posso fazer as coisas, viver sem pra quê? Ou sem ficar me preocupando tanto em responder o pra quê? Né? Então é preciso ver valor na minha experiência existencial. Né? Às vezes eu só estou desfrutando da minha existência. Às vezes eu estou apenas sendo. E aí a coisa de ser um fim em mim mesmo a minha vida tem valor. A minha vida tem valor antes de eu ter muitos praquês para justificar para todo mundo. Antes das coisas que eu faço e antes das coisas que eu tenho. O que eu sou já é suficiente. Então, o primeiro pavimento dessa nossa construção da nossa vida é o eu sou. E se eu tivesse só esse pavimento térreo do eu sou, eu encontraria contentamento na minha existência? Né? Quando existe essa integração da identidade, que tem o alicerce de quem escolheu onde cavar, de quem encontrou os seus próprios valores e então fincou colunas, de fato, num solo firme, aí então a gente consegue, a partir desse primeiro pavimento que está sólido e bem integrado, construir esse edifício. E aí os demais pavimentos desse edifício, eles vão ser o eu faço e o eu tenho, eu possuo, né? E aí existe uma coisa muito importante nessa edificação, que é o alinhamento. O que eu faço e o que eu tenho
tem de estar alinhado com quem eu sou, né? A gente precisa de um alinhamento nesse edifício. E aí o céu é o limite. Eu posso construir um arranha-céu. Eu posso fazer uma construção digna de Dubai, né? Nas coisas que eu faço e nas coisas que eu tenho. Aquilo que eu faço na minha carreira, a família que eu construo, todas as aquisições que eu posso alcançar, né? Aí eu posso, então, fazer e possuir muitas coisas e encontrar muitos praquês. Porque o praquê, ele está relacionado ao nosso propósito, né? E é importante ter o propósito dá sentido para a minha vida, né? O propósito realmente vai fazer esse edifício crescer. Mas é importante saber que antes desse propósito, antes de tudo isso que eu posso realizar e que eu posso conquistar e que eu posso oferecer, eu preciso ser. E é isso que vai sustentar esse edifício todo, né? Pode ser que eu não queira construir um arranha-céu de Dubai. Pode ser que eu queira ter um sobrado. Um sobrado, assim, de vila, né? E pode ser que a minha felicidade, isso se alinhe completamente com quem eu sou. Pode ser que eu encontre realmente muita felicidade e contentamento nisso. Então, esse alinhamento, essa coerência, ela vai se apresentar porque aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, aquilo que eu pratico, as coisas pelas quais eu me empenho, o modo de vida que eu construo, todas essas coisas elas vão estar alinhadas a partir de quem eu sou. Porque pensa, não adiantaria eu falar assim, eu sou uma pessoa que valoriza a família. Mas na prática, eu não crio tempo na minha vida para minha família. Para estar presente, né? Eu poderia falar, eu sou uma pessoa que prioriza a saúde e o bem-estar físico e mental. Mas na prática, eu não crio oportunidades na minha vida para cuidar disso. Essas coisas que eu vou praticar, né? Nesse modo de vida que eu vou construir, elas têm de estar alinhadas. E isso é a coerência. Esse alinhamento nessa edificação é muito importante. Esse vídeo é principalmente para falar que a gente precisa saber onde que a gente vai cavar. A gente precisa escolher conscientemente aonde que a gente vai cavar, em que tipo de solo a gente vai cavar. A gente precisa ter dedicação para encontrar esse solo firme em que essas colunas vão se apoiar. E para isso a gente precisa direcionar os nossos esforços com inteligência. Para não passar a vida só cavando um monte de buraco, né? Ou para não construir uma coisa sem alicerce nenhum. E aí olhar para aquele edifício que você construiu e não ver o menor sentido, e não ver a menor coerência, o menor alinhamento com quem você é, né? É o tipo de construção que não se sustenta, porque não tem sentido com a pessoa que você realmente é. Então, é uma construção que não está alinhada com a sua identidade, portanto não tem alicerce. O alicerce identitário é o primeiro passo na construção de uma vida autêntica. E como eu disse, muitas vezes o terreno em que a gente nasceu, né, as condições nas quais a gente se encontra, muitas vezes dificultam encontrar uma maneira de fazer uma construção satisfatória, ou fazer a construção que a gente realmente gostaria de se empenhar. Mas a gente pode escolher fazer o melhor que a gente puder nas condições em que a gente se encontra. E até ter coragem de se afastar desse lugar em que a gente estava acostumado a habitar, né? Muitas vezes a gente vai precisar se distanciar desse lugar em que a gente sempre esteve.
em que os nossos pais estiveram, os pais deles estiveram, os pais dos pais dos pais estiveram, né? Talvez a gente tenha aí várias gerações insistindo em construir num solo que nunca serviu para boas edificações. Então, às vezes, a gente precisa também ter coragem de desbravar outros caminhos, né? De encontrar outros lugares para nos estabelecer e para construir algo realmente alinhado com quem a gente é e com o que a gente acredita.